Você já percebeu que, em relacionamentos, a culpa sempre encontra um jeito de cair no seu colo? Mesmo quando foi o outro que errou, mesmo quando foi você quem se machucou. O seu corpo reage como se a culpa fosse sua, antes mesmo de você pensar. Algo em você se adianta. Você pede desculpa, você se explica, você tenta consertar o clima. E a pergunta aparece sozinha, quase automática. O que eu fiz dessa vez? Agora, escuta isso com atenção. Se você ficar comigo até o final desse vídeo, eu prometo que você vai entender por que você assume a culpa nos relacionamentos sem perceber e como interromper esse padrão. Sem brigar, sem endurecer e sem perder quem você é. Porque isso não é traço de personalidade. Não é excesso de empatia. E muito menos falta de amor próprio. Existe um mecanismo silencioso operando por trás disso. E enquanto você não enxerga esse mecanismo, ele continua decidindo seus relacionamentos por você. Quando você entende isso, algo dentro de você finalmente relaxa. Antes de qualquer coisa, eu preciso tirar um peso das suas costas. Se você assume a culpa nos relacionamentos, isso não significa que você é fraca. Não significa que você é carente. Não significa que você depende demais dos outros para se sentir bem. Na verdade, significa o oposto. Significa que, em algum momento da sua vida, você aprendeu que manter o vínculo era mais importante do que ter razão. Que preservar a relação vinha antes de preservar a si mesma. E que assumir a culpa era uma forma silenciosa de manter tudo sob controle. Porque quando você se culpa, você sente que ainda pode fazer algo. E sensação de controle acalma, pode pedir desculpa, pode se ajustar. E isso não nasce de uma escolha consciente. Ninguém decide um dia, vou ser a pessoa que sempre assume a culpa. Isso se forma aos poucos, em pequenas situações repetidas, até virar um reflexo. Por isso, quando alguém muda o tom, fica distante ou diferente, seu corpo reage antes da sua cabeça. Você nem pensa, você já se sente errada. E aqui está algo importante. Esse comportamento não surgiu porque você é assim. Ele surgiu porque, em algum momento, funcionou. Funcionou para evitar conflito. Funcionou para manter proximidade. Funcionou para não perder alguém importante. O problema é que aquilo que um dia te protegeu pode estar, hoje, te aprisionando. E para entender por que esse padrão continua aparecendo, mesmo em relações diferentes, a gente precisa olhar para como ele se constrói sem você perceber. Esse padrão não nasce de grandes traumas ou de uma frase direta dizendo que a culpa é sua. Ele nasce de coisas muito menores, quase imperceptíveis. Um silêncio que dura mais do que deveria, um olhar que muda, um clima que pesa sem explicação. Você aprende cedo que algo está errado, mas ninguém diz exatamente o quê. Então você começa a preencher esse vazio com a única coisa disponível, você mesma. Se o outro mudou, deve ter sido você. Se o clima ficou estranho, você passou do limite. Se alguém se afastou, você fez algo errado. E isso vai criando uma regra interna muito simples. Uma regra que nunca foi dita em voz alta, mas que o seu corpo aprendeu. É mais seguro assumir a culpa do que correr o risco de perder o vínculo. Porque quando você assume a culpa, você ainda tem controle. Você pode se ajustar, pode ceder, pode tentar consertar. Já, quando você questiona, existe o risco do conflito, do afastamento, do silêncio. Com o tempo, isso vira automático. Você nem percebe mais o que está fazendo. Você entra em uma relação e seu corpo já sabe qual papel ocupar. E aqui acontece algo silencioso. Você lê o ambiente antes de sentir a si mesma. Você regula o clima antes de expressar o que sente.
Você se antecipa antes mesmo de entender o que aconteceu. E aqui é essencial dizer isso com clareza. Isso não é fraqueza. Isso é uma estratégia de sobrevivência emocional. Mas o que acontece quando essa estratégia continua ativa em lugares onde ela não é mais necessária? É aí que o problema começa a aparecer. O problema começa quando esse padrão sai da infância, sai do passado e continua operando nos seus relacionamentos adultos, sem que você perceba. Você entra em vínculos onde, diante de qualquer tensão, a primeira reação não é observar o comportamento do outro, é se observar demais. Você se pergunta o tempo todo se falou algo errado, se exagerou, se foi sensível demais. Você manda uma mensagem sincera contando algo que te incomodou, a pessoa responde seco, e você já está pensando: falei demais? Fui pesada? Estraguei tudo? Ou seu parceiro chega irritado do trabalho, mal olha para você, e em vez de perceber que ele está lidando com algo dele, você se pega revisando o dia inteiro, procurando o que você fez de errado. Mesmo quando o outro foi claramente injusto, frio ou confuso, algo em você tenta encontrar um jeito de transformar isso em culpa sua. Porque assumir a culpa parece mais seguro do que admitir que o outro falhou com você. E aí, acontece algo silencioso, mas muito profundo. Você começa a se relacionar a partir do medo de perder, não a partir do desejo de estar. Você se adapta para não incomodar. Você se explica para não ser abandonada. Você cede para não gerar conflito. E quanto mais você faz isso, mais confuso tudo fica. Porque você perde a clareza do que é seu e do que é do outro. Você perde a referência de limite. Você perde o chão emocional. Não porque você não sabe se posicionar, mas porque, lá no fundo, o seu sistema ainda acredita que se posicionar custa caro demais. E é exatamente aqui que esse padrão começa a te manter presa, mesmo quando você já percebe que algo não está certo. Aqui está o erro que quase ninguém percebe, mas que mantém esse ciclo girando. Você acredita que, se entender o outro o suficiente, a culpa vai embora. Então você analisa tudo, revê conversas, repassa o tom, as palavras, as intenções. Você tenta encontrar onde errou porque, no fundo, existe a esperança de que, se você corrigir isso, a relação volte a ficar segura. Mas nem toda tensão vem de um erro seu. Nem todo desconforto é sinal de culpa. Às vezes, o outro está frustrado, imaturo ou simplesmente incapaz de lidar com o que sente. E quando você assume essa carga, você impede que a responsabilidade volte para quem precisa lidar com ela. Sem perceber, você vira a reguladora emocional da relação. Você ajusta o clima, amortece conflitos, engole incômodos. E faz isso achando que está salvando o vínculo, quando na verdade está se apagando dentro dele. O problema não é querer paz. O problema é quando a paz só existe se você desaparece. O problema é quando a paz só existe se você se diminuir. Quando o vínculo depende do seu silêncio. Quando a relação só se sustenta se você aceitar a culpa antes mesmo de entender o que aconteceu. E quanto mais você assume essa culpa automática, menos o outro precisa crescer. Menos precisa refletir. Menos precisa mudar. Porque alguém já está fazendo esse trabalho por ele. A virada começa num ponto simples, mas desconfortável. Quando você percebe que nem toda a culpa que você sente é sua. Algumas emoções que você carrega foram colocadas em você. Alguém não soube lidar com o próprio desconforto e você, sem perceber, assumiu isso como responsabilidade sua. E quando você começa a enxergar isso, algo muda por dentro. Você para de reagir tão rápido.
Para de se explicar automaticamente. Para de tentar consertar tudo. Não porque você ficou fria, mas porque você ficou mais consciente. Você começa a perceber que sentir culpa não é prova de erro. É apenas um sinal de um padrão antigo tentando se repetir. E aí, em vez de agir, você pausa. Você pergunta internamente: eu realmente fiz algo errado? Ou eu só estou me sentindo responsável por algo que não é meu? Essa pergunta, simples assim, começa a quebrar o ciclo. Porque no momento em que você não reage no automático, você tira a culpa do volante. E pela primeira vez, você começa a escolher como quer se posicionar, em vez de apenas se adaptar para sobreviver. A partir daqui, o trabalho deixa de ser entender o passado e começa a ser viver diferente no presente. E isso não acontece com grandes confrontos ou discursos prontos. Acontece em gestos pequenos, quase invisíveis. Você começa a não pedir desculpa quando alguém esbarra em você. Você começa a não se explicar quando diz não. Você começa a não assumir responsabilidade por silêncios que você não criou. E no começo, isso causa desconforto em você e no outro. E às vezes, o desconforto dura mais do que você gostaria, porque agora você não está mais anestesiando a relação. Porque as pessoas estavam acostumadas com a versão sua que sempre cedia, sempre consertava, sempre carregava a culpa. Algumas vão estranhar, algumas vão reagir mal. E isso não é sinal de que você está errada. É sinal de que a dinâmica mudou. Pessoas emocionalmente saudáveis se ajustam, respeitam, conversam. Já quem só se mantinha confortável enquanto você se diminuía, vai sentir falta desse lugar. E aqui está algo libertador. O incômodo do outro não é uma prova de culpa sua. É só o preço de sair de um papel que nunca foi justo com você. E quanto mais você sustenta esse novo lugar, mais o seu corpo aprende que vínculo não precisa vir acompanhado de culpa constante. Se você chegou até aqui, talvez esteja começando a perceber algo importante. Talvez o problema nunca tenha sido quem você é. Talvez tenha sido o papel que você aprendeu a desempenhar para não perder ninguém. Assumir a culpa te manteve conectada quando você não tinha outra opção. Foi uma forma de sobreviver emocionalmente. Mas agora, esse mesmo mecanismo pode estar te afastando de si. Você não precisa se endurecer. Não precisa brigar. Não precisa virar outra pessoa. Você só precisa parar de carregar o que nunca foi seu. Porque clareza não vem de entender todo mundo. Vem de parar de se culpar por tudo. E quando você começa a fazer isso de verdade, algo muda. Algumas pessoas se aproximam e outras se revelam.